Lista 6, exercício 9. Um capacitor circular de 5 cm de raio é inicialmente carregado a 100 volts. Ao colocá-lo em série com o resistor de 1 ohm, o capacitor começa a descarregar. A. Determine o campo magnético no interior do capacitor em função do tempo, a uma distância de 0,1 cm do centro das placas. B. Desenhe o capacitor e os campos elétricos e magnéticos para um instante de tempo qualquer. C. Calcule a corrente de deslocamento no interior do capacitor. Bem, o nosso problema aqui é esse. É um capacitor de placas circulares em que ele foi carregado, né? Aqui é a visão frontal dele, tá? A gente vai pegar uma visão lateral, uma visão frontal, por uma questão só de enxergar a simetria. E ele é carregado com 100 volts. Carregado com 100 volts e é colocado no resistor. A ideia é que quando você colocar no resistor, o capacitor começa a descarregar. Se do lado direito eu tenho as cargas positivas e do lado esquerdo as cargas negativas do capacitor, então ele vai começar a descarregar, quer dizer que a corrente do movimento, né, das cargas são geradas pelo capacitor, o movimento da carga é gerado pelo capacitor e, consequentemente, a corrente vai ter esse sentido. Ok? E, claro, se a corrente tem esse sentido, entre as placas eu vou ter uma corrente de deslocamento, também nesse sentido, no mesmo sentido que a corrente de fora. Quem é que é responsável pela corrente de deslocamento? É o campo elétrico. Agora, é interessante notar o seguinte, o campo elétrico está no sentido contrário à corrente de deslocamento. Isso é para mostrar que a corrente de deslocamento não tem diretamente a ver com o sentido do campo elétrico, mas com o sentido de variação dele. Se a quantidade de carga está diminuindo, já que eu estou descarregando o capacitor, certo? Então a variação do campo elétrico é negativa. O campo elétrico está diminuindo também. Então quer dizer que a variação dele está no sentido contrário ao sentido do próprio campo elétrico. Dessa forma, a corrente de deslocamento, nesse caso que está descarregando, vai estar em sentido contrário ao campo elétrico, desta forma. Aqui a gente está enxergando a corrente de deslocamento para fora, eu estou olhando da direita para a esquerda e o campo elétrico entrando na página dessa forma. Bem, o que ele quer é calcular o campo magnético. Se a gente perceber a simetria do nosso problema, a corrente está distribuída simetricamente no capacitor, gerando um campo magnético dessa forma, onde o campo aqui não tem como ter um módulo diferente dele aqui, só vai ter o sentido diferente, porque a corrente indo para fora gera um campo no sentido anti-horário, desse jeito, que na verdade eu tenho que estar enxergando ele aqui entre as placas, certo? E quem é responsável por gerar esse campo é a corrente de deslocamento. Bem, vamos lá. Como é que a gente vai determinar o campo magnético? Em primeiro lugar, a magnética determina pela lei de Ampère, certo? Só que a lei de Ampère, você pode ter campo magnético gerado por corrente real, que é a corrente do movimento de cargas, que é do fio, e por corrente de deslocamento. Mas a gente está calculando o campo magnético através entre as placas. Está aqui entre as placas o nosso campo magnético, e a única coisa que atravessa a área da nossa amperiana é a corrente de deslocamento. E não há corrente real, não há carga passando de um lado para o outro, há só a corrente de deslocamento. Dessa forma, a lei de Ampère vai estar ligada somente à corrente de deslocamento, desse jeito aqui. Bem, por definição, a corrente de deslocamento é ε0 vezes a derivada no tempo do fluxo do campo elétrico através da região pelo qual você quer calcular o campo. Como eu quero calcular o campo num ponto entre as placas, certo? No caso, a 0,1 centímetros, então os únicos responsáveis ou que vão gerar campo magnético que não seja, cuja a integral de linha não é zero, são as correntes de deslocamento que estão na área da amperiana que eu tracei. Se eu quero calcular o campo magnético nesse ponto, por exemplo, eu traço uma amperiana e a integral de linha do campo é proporcional à corrente interna
a área. Então esse fluxo é um fluxo ligado à área da amperiana. Dessa forma, nós vamos ter a corrente de julgamento ε0. Vamos considerar que o nosso campo elétrico é homogêneo em todos os pontos, como se fosse duas placas infinitas, certo? Então o nosso campo elétrico é homogêneo vezes a área da amperiana, onde a amperiana que eu tracei aqui. Bem, só que se o campo elétrico ele é homogêneo e eu considero ele como se fosse placas infinitas, meu campo elétrico de duas placas, uma positiva e outra negativa, é sigma por ε0, onde o sigma ele é a densidade de carga. Isso é a quantidade de carga pela área da placa. Por quê? Porque a densidade é a quantidade total de carga distribuída, dividido pela área da placa, me dá a densidade de carga da placa. Sendo assim, a nossa corrente de deslocamento agora fica da seguinte forma. O único cara aqui que varia no tempo, a área da placa não varia, a área da amperiana não varia no tempo, o ε0 também não. O único cara que varia no tempo é a quantidade de carga total distribuída na placa. Então, ε0 dq dt é a área da amperiana sobre a área da placa ε0, o que vai cortar os dois ε0 aqui. E eu vou ter I dq dt é, na verdade, a taxa de variação da carga do capacitor pelo tempo, que é numericamente igual à corrente real do circuito. Quer dizer, a corrente real, que é a quantidade de carga por unidade de tempo que passa pelo condutor, é igual à taxa de variação de carga com relação ao tempo do capacitor. Dessa forma, a corrente de deslocamento é a corrente real vezes a área da amperiana dividido pela área da placa. Isso é, os dois são circulares, π vezes raio da amperiana dividido por π vezes o raio da placa. O raio da amperiana é 0,1 centímetros, o raio da placa é 5 centímetros. Note que eu não precisei passar parâmetros, já que eu estou falando de uma razão entre dois elementos de mesma unidade. Essa razão torna essa divisão adimensional. Então não faz diferença se eu coloco o metro ou centímetro, então eu mantive o centímetro. Fica 0,1 ao quadrado dividido por 5 ao quadrado, consequentemente a corrente de deslocamento é 4 vezes 10 a menos 4 vezes a corrente real do circuito. Bem, mas nós estamos falando de um capacitor se descarregando. O capacitor descarregando, a corrente real é a corrente inicial, corrente para t igual a 0, na hora que eu ligo o resistor, vezes E menos T sobre tal C, onde tal C é o tempo característico de carga e descarga do capacitor. Bom, nesse instante nós temos um problema nós temos um problema de falta de dados, né? Para eu colocar já caracterizado o nosso tal C numericamente, eu teria que ter ou a capacitância do capacitor ou a distância entre as placas. A distância me daria a oportunidade de eu calcular a capacitância. Bom, não tem uma coisa nem outra. Então, o que a gente vai ter é o campo magnético em função do tal C. É desse jeito que a gente vai colocar. Mas a gente tem condição de calcular qual é a corrente inicial, que é a diferença de potencial, que é os 100 volts pelo qual o capacitor foi carregado, dividido pela resistência, isso é 100 amperes. Então, nosso I0 é 100 amperes, e nossa corrente de deslocamento vai ser, substituindo o I0 aqui, né, o I aqui, nós vamos ter os 100 vezes 4 vezes 10 a menos 4, isso é 4 vezes 10 a menos 2, né, ou 40 vezes 10 a menos 3, consequentemente 40 miliamperes. Né? 40 vezes 10 vezes E a menos T sobre tal C é a forma pelo qual a corrente de deslocamento varia no tempo. Certo? Se esse é o jeito que a corrente de deslocamento varia no tempo, consequentemente meu campo é que por simetria a integral o campo é paralelo a dl e homogêneo em todos os pontos, tem o mesmo valor, não tem por que o campo aqui ter um módulo diferente daqui, ou aqui, já que ele está à mesma distância do centro e está na posição simétrica. Dessa forma ele sai para fora da integral, fica B vezes 2πr igual a μ0 vezes corrente de deslocamento, que é o resultado dessa expressão aqui, que é a lei de Ampère. Assim, o meu campo é μ0 vezes a corrente de deslocamento dividido por 2πr, e aí é só substituir.
A ideia fica 4π vezes 10 a menos 7, dividido por 2π, 0,1 vezes 10 a menos 2, que é 0,1 centímetros, é a posição que eu estou calculando o campo, vezes 40 miliamperes, elevado a menos t sobre tal c. Bem, desse resultado me sobra, corta aqui, sobra 2 em cima, 2 vezes 10 a menos 3. Né? 0,2 vezes 10 a menos 3. Então vai me dar 8 vezes 10 a menos 6, consequentemente 8 microtesla. 8 microtesla é o campo magnético gerado em T igual a 0. A partir daí, como a corrente cai no tempo, consequentemente o campo magnético também cai no tempo dessa forma. Então esse é o jeito pelo qual o campo varia no tempo, certo? Nesse circuito especificamente. Bom, calcule a corrente de deslocamento no interior do capacitor. Sim, desenhe o capacitor e os campos eletromagnéticos num instante de tempo qualquer. Bom, isso aí já a letra B, já fiz todo o desenho quando fiz a explicação na letra A, certo? Então a B, na verdade, são os desenhos do campo elétrico no sentido da carga positiva ou negativa. A corrente de deslocamento está no sentido contrário ao campo elétrico porque ele está diminuindo no tempo, e no mesmo sentido da corrente real sempre, ok? E, é claro, a ideia é, no item C, calcular a corrente de deslocamento. Basta a gente pegar uma amperiana para calcular o campo magnético e colocar ele do tamanho da placa. Isso é, a corrente de deslocamento da placa vai me dar, em vez da área da amperiana, a área da placa aqui. Consequentemente, vai ser a área, em vez da área amperiana, vai ser a área da placa, fica a área da placa por a área da placa, então a corrente de deslocamento é igual à corrente real, certo? Isso é, o fluxo do campo elétrico, se eu considero a placa inteira, vai ser o campo elétrico, vai ser a área da placa, e vai dividir uma pela outra, e a corrente de deslocamento é igual à corrente real, é mais ou menos aquilo que a gente já esperava da corrente de deslocamento. Ela é igual, na verdade, a essa expressão aqui. No instante inicial vai ser 40 miliamperes. Não, no instante inicial vai ser 100 amperes, certo? E vai cair no tempo exponencialmente. É isso.